E hoje a gente inicia o Santo Café com uma série especial sobre microempreendedor individual, o MEI, que é uma figura jurídica do Brasil, uma pessoa que trabalha por conta própria, que se legaliza como pequeno empresário. Esse pequeno empresário pode declarar um faturamento anual de até R$81 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba um salário mínimo ou um piso da categoria. O Alex Rodrigues preparou uma reportagem especial que serve de inspiração principalmente para aquelas pessoas que sonham em ter um negócio próprio. Acompanhe na reportagem. O brasileiro nasce com o dom de empreender. São muitas as iniciativas e projetos desenvolvidos e que se tornam sucesso. Mas é importante andar dentro da lei. Mesmo que a pessoa trabalhe por conta própria, ela pode ser atendida por uma série de benefícios que outros empresários têm. O cidadão poder se enquadrar como MEI, ter o seu CNPJ, basta que ele guarde alguns requisitos, que ele não tenha participação em nenhum outro negócio, exerça a atividade econômica organizada, exerça alguma daquelas atividades que são previstas na legislação. Lembrando que não são todas as atividades que se enquadram como MEI, tá? Então a legislação traz um rol de atividades que são permitidas, abrange a maioria dos serviços mais tradicionais, mas aquelas profissões regulamentadas ficam de fora. A lista de atividades do MEI é extensa. Existem ainda alguns derivativos das principais profissões. Praticamente todo mundo pode participar. Basta que ele esteja com o CPF regular e tenha a senha do portal gov.br cadastrada, que é aquele aplicativo que o governo federal criou para que você acesse todos os serviços em âmbito federal. Você tendo acesso a essa senha, você consegue tranquilamente entrar lá no portal do empreendedor e fazer a formalização conforme a legislação. Hoje em dia, o processo para se tornar um microempreendedor individual se tornou bem prático. Você pode fazer acessando o site da Receita Federal, pelo computador ou pelo celular. E lá você segue o passo a passo, como muitas pessoas fizeram. E a gente apresenta a partir de agora exemplos daqueles que optaram pela mudança e têm se dado muito bem com suas empresas. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a empresa da Maísa, que é confeiteira. Ela não precisou sair de casa para se tornar uma empresária e relembra como tudo começou. Eu era bancária, fui bancária há muitos anos e em um dado momento eu fiquei doente no banco, entrei em depressão e aí ao me afastar do banco, eu então comecei a pensar que eu poderia fazer algumas outras coisas da minha vida, que a vida não era só um banco. E aí então eu comecei a fazer doces na minha casa, para a família mesmo, e aí foi um pé de aqui, outro pé de lá, mas nada formal. Era sempre algo assim que me dava prazer em fazer. A princípio eu não sabia fazer nada, eu era um desastre na cozinha, literalmente. E aí, então eu comecei a aperfeiçoar, fazer cursos. E então um parente foi pedindo, outro parente foi pedindo, é sempre os parentes, né? E era sempre aquela história assim, se eu levar os ingredientes, você faz pra mim? E acaba que isso ajuda bastante a gente até certo ponto. E aí então, por questão de financeiras, eu acabei, falei, não, eu vou voltar pro mercado. Voltei pro mercado um tempo e decidi então sair, depois de uma demissão, sair dessa outra instituição. E então resolvi formalizar. Falei, agora eu vou formalizar, preciso de algo certo na minha vida e vou tocar esse projeto pra frente. E aí então, em 2019, eu resolvi me tornar uma microempreendedora individual, porque é algo que me dava uma formalidade, me dava uma maior estabilidade
porque eu poderia ter conta bancária, poderia dividir as minhas contas, poderia ter a opção de INSS e tudo mais, e aí eu decidi em 2019 fazer isso. Vendo o crescimento de seu próprio negócio, a Maísa enxerga o MEI como o primeiro passo para sonhos ainda maiores. Quando você tem um CNPJ, até mesmo na visão das outras pessoas, quando você vai, por exemplo, vender para uma empresa, já aconteceu casos de eu precisar fazer kits para empresas e aí a empresa falava assim, você tem CNPJ? Você emite nota fiscal? Se eu não tivesse CNPJ e eu não pudesse emitir nota fiscal, eu com certeza perderia esse cliente. E são clientes que estão andando comigo desde o começo. Então foi algo importante para mim, sim. As vendas que antes eram feitas apenas por encomenda, hoje são realizadas de todas as maneiras possíveis. As opções de produtos disponíveis são cada vez maiores para atender todos os tipos de clientes. Foi necessário, inclusive, que a Maísa abrisse um quiosque e contratasse uma funcionária, que é mais um recurso que o MEI permite. Nós contratamos uma funcionária, ela está tudo legalizada para atender o nosso quiosque. Porque é algo que se você quer crescer, você precisa de mais pessoas. Não dá para crescer sozinho. Então você precisa de mais gente para te auxiliar, para dividir o trabalho. E o fato de você poder ter um funcionário é muito bom.